A Argentina está virando o próximo palco do populismo radical de direita. O país vive um terremoto político. Um pré-candidato ultraliberal que se define como anarcocapitalista terminou no topo das eleições primárias. Nesse vídeo eu vou explicar o que isso significa e como Javier Milei passou a dominar o debate público com ideias nada ortodoxas para a crise econômica argentina. Primeiro, vamos entender que eleição foi essa do dia 13 de agosto. As primárias meio que definem quais serão os candidatos que vão disputar a presidência. Elas foram desenhadas para resolver disputas internas nos partidos e barrar candidatos nanicos da disputa principal. E são consideradas um termômetro importante da corrida presidencial. O primeiro turno, aliás, está marcado para outubro. Bem, o pré-candidato mais votado nas primárias foi um economista com pouca experiência política que faz uso de um discurso antissistema e é adepto de teorias conspiratórias. Javier Milei, de 52 anos, que vem sendo comparado com Donald Trump e o Jair Bolsonaro, políticos que viraram o mundo político do avesso em seus países. O Milei teve 30% dos votos e, com isso, ele se qualificou para disputar a presidência numa pequena coalizão partidária, a Liberdade Avança. Ele era o único pré-candidato dessa coalizão, então disputou a indicação sem adversários. Um ponto importante é que o Milei deixou para trás os dois grupos políticos que governaram a Argentina nas últimas 2 décadas. Os peronistas, ligados à ex-presidente Cristina Kirchner, e os liberais, associados ao Maurício Macri. Esses dois blocos obtiveram entre 27,2% e 28,2% dos votos nas primárias. O Milei, de fato, tem pontos em comum com o Trump e o Bolsonaro. Ele faz uso de uma retórica agressiva e provocativa contra a classe política, especialmente a esquerda. E aquela velha história, tenta se apresentar como outsider. Ele defende o porte de armas de fogo, é contra o aborto e a educação sexual nas escolas e considera a mudança climática uma farsa. Ele também se associou com apologistas da última ditadura do país. A candidata a vice dele é a Victoria Villarruel, que tem histórico de questionar os crimes cometidos pelos militares. Mas o Milei é exótico até para padrões da ultradireita mundial. Ele já defendeu que os argentinos deveriam ter permissão para vender seus órgãos e quer a extinção do Banco Central da Argentina e diversos ministérios. Depois das primárias, ele classificou a ideia de justiça social como uma aberração. A principal proposta dele é adotar um regime de dolarização agressivo, efetivamente extinguindo o peso argentino e adotando a moeda americana no país, e deixando o Estado minúsculo. Mas como um candidato assim chegou ao topo das primárias? O fenômeno Milei está sobretudo ligado à perpétua crise econômica da Argentina. Os resultados mostram que ele tem sido o candidato que explorou com mais eficiência a insatisfação de uma parte significativa do eleitorado. As ideias radicais dele têm encontrado apelo, sobretudo entre o eleitorado jovem desiludido com a política tradicional. Hoje, na América do Sul, a inflação na Argentina só é superada pela da Venezuela, que vive uma crise humanitária. E no momento, quase 40% da população argentina vive abaixo da linha da pobreza. Nem sempre foi assim. Na primeira metade do século XX, o país era considerado uma das nações mais ricas do mundo. Rico como o argentino era uma expressão comum na Europa para se referir à abundância. No início dos anos 60, a Argentina já havia passado por algumas crises, mas seu PIB per capita ainda era mais alto que o de nações atualmente desenvolvidas, como Japão e Espanha. Mas há muito tempo as coisas começaram a dar errado na Argentina. Nas últimas 8 décadas, o país experimentou apenas 15 anos de inflação abaixo de 2 dígitos. Problemas como inflação, custos de produção, falta de investimento, déficit público, precarização do emprego e endividamento externo se tornaram crônicos. A má gestão da economia não foi exclusividade de uma corrente ou grupo político. Populistas e conservadores, militares e civis, social-democratas e liberais, esquerda e direita, estatistas e privatistas, peronistas e independentes que se alternaram no poder nas últimas décadas. Todos agravaram ou não souberam interromper o declínio do país a longo prazo. Muitos ainda se viram envolvidos em escândalos de corrupção. O Milei se refere a esses grupos, especialmente aos kirchneristas, como a casta parasitária da Argentina. Nós somos a verdadeira oposição, disse ele após o resultado das primárias. Mas apesar da euforia entre seus apoiadores, o Milei está longe de ter o caminho assegurado para uma vitória na eleição presidencial. Os outros partidos ou coalizões que se cacifaram para participar da eleição obtiveram mais de 14 milhões de votos nas primárias.
mais que o dobro dos cerca de 7 milhões de votos que Milei recebeu. Na disputa principal, o Milei vai ter esses aqui como principais adversários: a ex-ministra Patrícia Burik, da direita tradicional ligada ao Macri, e o governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, de uma coalizão peronista associada ao atual presidente Alberto Fernandes e à vice Cristina Kirchner. E nem sempre o primeiro colocado acaba ganhando a eleição de fato. Em 2015, o liberal Maurício Macri havia terminado nas primárias em segundo lugar, 14 pontos atrás do candidato governista. Mas o Macri acabou conquistando a presidência poucos meses depois, no segundo turno. Bom, mas para observadores, o Milei já conquistou alguns feitos. Com seus 30% nas primárias, ele tomou o lugar de principal recipiente dos votos de protesto ou oposição contra o atual governo. Era um local que a Patrícia Burik esperava estar ocupando. Boa parte do debate político na Argentina também está sendo pautada pelas ideias radicais do Milei. No momento, por exemplo, a imprensa argentina e internacional se debruça sobre a viabilidade ou absurdo das propostas dele e o perfil nada convencional do candidato. A verdade é que está sobrando pouco espaço para as propostas de outros candidatos. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.